Oi, eu sou o Lucas, eu faço parte da Porta Europa e nesse vídeo eu vou reagir ao vídeo do Portugaiando que ele lançou ontem, que na minha opinião tem muita desinformação e está com uns assuntos, uns argumentos um pouco estranhos. Então, vem comigo depois da vinheta. Aparentemente, o cerco está fechando aqui na União Europeia. Saiu uma notícia com o seguinte título: a partir de 2024 não haverá mais carimbo nos passaportes de turistas que adentrarem a... Vamos pausar e já comentar isso. Como que a notícia que fala que não vai ter mais carimbo nos passaportes, que agora vai ser um outro sistema mais digital, mais moderno, é a mesma coisa que o cerco está fechando na União Europeia? Que cerco? Eu não entendi. E a princípio, a Isadora está aqui no fundo, ela vai participar, dando os excelentes comentários dela também nesse react. E no final, ela que assistiu o vídeo vai soltar informações verdadeiras sobre a notícia que o Portugaiando está lendo. E bora continuar então. A gente vai ver esse noticiário que traz essa informação um pouco mais aprofundada ou não, e a gente vai questionar vários pontos que a gente venha a encontrar nessa notícia, tá? Eu gostaria de trazer também minha visão a respeito de uma pessoa que escolheu Portugal para viver. Eu estou vendo muita coisa mudar, principalmente no que diz respeito a turismo, né? Muita gente escolhe o turismo para adentrar aqui em algum país da União Europeia e acaba ficando. Então eu estou vendo que a União... Diz, você primeiro, Isadora. Ok, vamos ver se essa notícia é informativa. A notícia é sobre turismo, não é sobre imigração. Exato, eu tava pensando nisso agora assistindo. Ele tá misturando as coisas, como se todo turista fosse alguém que é um potencial imigrante, né? Mas... Ele tá falando que vai comentar no ponto de vista de alguém que escolheu Portugal para viver. Mas o ponto não é esse. O ponto é... qualquer pessoa que seja de fora da União Europeia vai ser afetada por isso. Então a opinião de qualquer pessoa meio que... Bora continuar assistindo. Entrada na Europa não vai mais render aqueles famosos carimbos no seu passaporte como controle de fronteira. A gente vai entender agora por que dessa decisão. Por que o Portugaiando tá fazendo essas caras aqui de preocupação como se isso fosse algo alarmante? Eu não entendi. É um alarmismo um pouco grande para uma coisa simples de segurança. Sim. Mas ok, continuando. Eu não entendi. Então é esperado que as filas na passagem pela imigração fluam melhor. A União Europeia tem tomado um certo cuidado a respeito das pessoas que vêm como turista, tá? Esse vídeo que eu mostrei para vocês está no blur, ele está no filtro de desfoque, justamente para manter os direitos autorais. Só que eu faço questão de ler... Tá, só comentando, direitos autorais inclui o áudio também, né? Não é somente a imagem lá do noticiário que fez isso daí. Sabe quando você vê uma notícia, tem um título e tem um subtítulo, tá? O subtítulo aqui dessa notícia está escrito exatamente isso, ó. Controle de fronteira, tá? Em cima do título principal, controle de fronteira. E o título principal está escrito: Europa não vai mais carimbar passaporte de turista, tá? Isso é muito importante frisar, de turista. Por que de turista? Porque para você tirar um visto, seja para qualquer lugar, você tem que ter esse visto registrado no seu passaporte. Se você for para os Estados Unidos a trabalho, para o Canadá, para qualquer lugar, esse visto, para você entrar no país, para provar que você vai entrar lá legalmente, tem que estar no seu passaporte. Que nem o adesivo que eu tenho de visto de turismo para os Estados Unidos? Exatamente. Porque o Brasil não tem um acordo de livre circulação entre brasileiros e americanos. Então, o brasileiro precisa pedir o visto de turismo para os Estados Unidos. Sim. Só que o brasileiro não tem isso com a Europa. Você pode simplesmente entrar livremente nos países da União Europeia sem precisar de um visto. Então, para a União Europeia, não vai mais precisar carimbar para turismo, justamente, porque se você for tirar qualquer outro tipo de visto, esse visto tem que estar no seu passaporte. Sim. E aquilo, quando a gente chegou na Europa, né, a gente veio pela Espanha, pegamos o carimbo no passaporte lá na Espanha.
Da Espanha para Portugal, a gente não recebeu carimbo no passaporte, então eu não entendi ele falando também sobre, tá vendo o título e o subtítulo? Porque nesse vídeo do Portugaiando, ele colocou uma capa que fala uma coisa que tem nada a ver com o conteúdo, tipo desinformação, é clickbait. Sim. Mas bora lá. Eu vou trazer alguns questionamentos que eu acho importante. Para quem assiste a Senhorita Bira, né, é treinar os olhos desapercebidos, né? A gente vai começar a tirar aquele óculos que muitas vezes o noticiário quer passar aquela visão, né, tipo, não é para esse... Eu entendo sobre alguns noticiários que tentam fazer sensacionalismo, tentam manipular o que está sendo noticiado, né? Mas o que ele está falando aqui é teoria da conspiração. É porque isso é uma notícia de uma medida muito simples que vai ser implementada e não existe alarmismo algum sobre isso. Ele está criando um alarmismo para uma coisa que não precisa. Não vai acontecer ainda, já está acontecendo, tá, galera? Vamos reagir. Não está acontecendo, vai começar apenas em 2024, isso ainda não foi implementado, só para corrigir o que ele falou. Ele citou, lembrando que é uma notícia em português brasileiro, ele citou França, Grécia e por aí vai. Em nenhum momento citou Portugal. Lembrando que a maioria das pessoas brasileiras que vêm... Essa medida vai ser implementada pela União Europeia como um todo. 29 países, incluindo Portugal. Não é que Portugal vai ser excluído, não. Tipo, os únicos 2 países que não vão ter isso ainda é Irlanda e Chipre. Todo o resto vai ter. A Croácia também, que acabou de entrar para a União Europeia. Tudo. Um pouco estranho não citar Portugal no meio dessa, mas a gente consegue ver que vai ter essa mudança até esse momento da notícia, né? Mas vamos prosseguir para poder colocar mais pontos a respeito disso. Mais especificamente, o sistema vai ter uma plataforma digital que armazenará dados biométricos do viajante, com o escaneamento da face e das impressões digitais. É um sistema que armazenará dados, seus dados, tá? Para quem não sabe, esse aí é o famoso projeto Íris. Pausa! Para! De reconhecimento facial. É como se você não precisasse mais, ou a autoridade não precisasse mais, de ver o seu RG, de ver o seu passaporte. Calma. Não, primeiro, esse negócio de projeto Íris é teoria da conspiração absurda. Isso daquele negócio da Google, de realidade aumentada? Não, então, existiu um negócio de realidade aumentada que não tem nada a ver com vigilância da Google, só que o único projeto Íris que existe na Europa, tecnicamente, é um projeto no Reino Unido de reflorestamento, basicamente, de fazer jovens entrarem em contato com a natureza e replantar coisas. Não, isso daí é que nem aquilo na América do Sul, que querem juntar os países, qual é o nome? Eu nem lembro. Ursal é esse nível de teoria da conspiração. Primeiro, quando você já vem pra cá com seu passaporte, você, na hora de fazer seu passaporte, já não teve que tirar a digital dos seus dedos, tirar uma foto lá na Polícia Federal, né, se eu não me engano? Sim, porque quando você vai fazer o passaporte, eles coletam seus dados biométricos e quando você vai sair do Brasil em um voo internacional, você tem que escanear seu passaporte, escanear sua digital e mostrar sua cara lá pro fiscal bater se a digital que está sendo lida lá na hora é a mesma do passaporte e se você é você, a mesma pessoa da foto do passaporte. Então isso meio que é uma coisa básica de segurança porque o número de passaporte fraudado antes de ter essa tecnologia era absurdo. Não, a gente assistindo na TV, aqueles programas Aeroporto Segurança Máxima, no aeroporto de Roma, se eu não me engano, que é um dos principais hotspots para você entrar na União Europeia, o tanto de pessoa vem com passaporte falso, que eles só trocam a foto das pessoas. Então acho que essa segurança a mais assim tá ok. Só que o que importa, por que o Portugaiando tá falando disso como se fosse uma invasão de privacidade absurda, que agora o Estado vai ter os seus dados, vai saber quem você é, sendo que você já tem todos esses dados coletados no passaporte. Sendo que a Polícia Federal Brasileira sabe seu endereço, seu telefone, seu e-mail, sua profissão, tudo isso você precisa dar quando vai tirar o passaporte. Meu Deus, bora continuar vendo. A gente vai ficar
mais falando do que ele aqui. Caramba, bora lá. Que o teu rosto já é o suficiente pra gente. Já tem todos os seus dados associados ao seu rosto. Tá? Se você passar por uma câmera nossa e reconhecer o seu rosto, seja de dia ou de noite... E até agora, Portugal não falou nada com nada. Tipo... cometer alguma coisa, se você tá devendo alguma coisa, quem é você ter estado... Se o seu nome tá no Serasa. Exato! Se o seu nome tá no Serasa... Sabem tudo! Se você cometeu um crime no seu país e tá fugindo para Portugal, não é bom que tenha esses novos métodos aí de identificação? Porque alguns anos atrás, um motorista, ele atropelou um ciclista, matou esse ciclista e o motorista fugiu para Portugal. Ficou anos foragido. E, se eu não me engano, foi em 2020, no final do ano, que ele foi capturado em Portugal e mandado de volta para o Brasil. Então, imagina... Final de 2021, eu achava assim. Ou 2021. Quanto mais segurança para bandidos e criminosos que estão fugindo dos seus países e querendo entrar na União Europeia, em Portugal, nesses outros 25, 29 países, melhor, não? Porque esse negócio aí de saber quanto você deve, seu nome de Serasa... Isso não interessa. O que importa isso daí, cara? E o que é necessário? O teu rosto. Somente o teu rosto. E essa database, ela é partilhada com a polícia, né, de fronteira, a polícia federal, a polícia militar, enfim, civil e por aí vai, né? Mas principalmente a polícia. Então, essa database, só para falar, deve ser compartilhada com muito mais pessoas. Eu vou explicar no final o que é exatamente isso. Isadora vai aparecer aqui, ela vai deixar de ser uma voz e vai existir. Mas Portugal não está falando como se esses dados sendo liberados para a polícia militar, a polícia federal, polícia aduanária da fronteira, como se isso fosse uma coisa ruim. Eu não entendi. É quase errado falar isso, mas... se você não deve nada, não fez um crime, não tá fugindo do seu país porque você matou alguém, não sei o quê, por que você teme isso? Mania de perseguição. Eu acho que a mania de perseguição, que nem o Portugalhano falou numa live stream dele, quando ele tava indo no shopping lá de Braga, que ele falou, gente, tem 3 carros me seguindo aqui. E ele fechando o grupo falando que tinha pessoa planejando matar ele, sequestrar. Que sabem o endereço dele, tentando descobrir. Eu sei exatamente onde o Portugalhano mora, lá perto do Parque da Rodovia. É muito fácil achar o endereço dele. É muito fácil achar o endereço de qualquer youtuber aqui. O Igor Cerqueira lá do estúdio em Portugal, o rapaz que morava lá, o Portugal na Lata, eu sei o endereço desse povo. Vocês conseguem achar o meu endereço com uma facilidade absurda aqui, do jeito que a gente se expõe. Eu sabia o endereço do Portugalhano lá perto da Praça da República e o de Braga. Então eu acho que ele fala isso como se a privacidade fosse muito importante e tal, mas tá aqui no YouTube se expondo tanto que na live stream que ele tava na Ilha da Madeira agora, ele falou que vai ficar até quinta-feira lá. Se você tá fazendo alguma coisa, você não fala até quando você vai ficar fora de casa, porque você tá dando oportunidade do bandido invadir sua casa. O pessoal sabe que o Portugalhano tá na Ilha da Madeira até quinta-feira. Tem essa semana inteira para alguém invadir o apartamento lá dele, roubar a placa do YouTube, roubar o laptop. Isso ele não se importa, né? Mas essas coisinhas aí de conspiração de Polícia Federal, Polícia Militar vai ter seus dados, ele se importa? É meio contraditório para uma pessoa que se expõe tanto na internet sobre a vida pessoal, onde mora, as coisas que faz e tal, querer argumentar disso, mas bora continuar vendo. Que a federal e a que controla ali a entrada no país, né, que também é federal, polícia aduaneira, né, vamos dizer assim, polícia fronteiriça, né. E, então, assim, é um database, tá? As suas informações vão para um database e, claro, vão ficar disponíveis ao Estado, tá? Lembrando um detalhe importante do tipo que eu ressaltei para vocês, né? Essas mudanças referem-se ao turista aqui na União Europeia. Turista! Pulei a propaganda aqui. Bora continuar. Turistas que se recusarem a fornecer esses dados serão proibidos de entrar no destino. A automatização dos procedimentos de controles de fronteiras tem como um dos objetivos disponibilizar uma entrada mais eficiente e, portanto... Assim, só um pause, né? Se você não aceitar essa imposição, você não vai poder entrar.
Né? Isso é Não vão me vacinar! Esse negócio de... Quando você vê alguém falando, gente, estão querendo impor isso sobre nós, são normalmente pessoas que têm uma mania de perseguição, pessoas que têm probleminha. Eu não entendi, é muito alarmismo em cima. E o que ele acha sobre o ETIAS que vai acontecer então em breve, hein? Ele acha que o ETIAS vai ser para filtrar também? De início, a gente pensa, de princípio, a gente acha que é pela segurança também, somente dos países. Só que não é somente a segurança, né? É que eu não quero que entre uma pessoa possivelmente terrorista. Eu não quero que o meu país sofra com alguns atentados. Né? Tá, como que esse novo método aí, fazendo o escaneamento do seu rosto, da sua íris, do olho, alguma coisa... Íris, eu não me confundi, que ele falou projeto íris. Não. Como que isso vai ser diferente do atual controle de fronteira, onde esse pessoal que possivelmente seria terrorista, ou sei lá o que Portugal não citou, já tem que apresentar o passaporte, já tem que apresentar os dados ali, mostrar o motivo da viagem de entrada. Ele acha o quê? Que esse negócio aí de segurança vai ser uma câmera que vai olhar pro cara barbudo e vão impedir a entrada dele porque ele é barbudo? Se for para acontecer isso, o próprio agente lá da imigração já vai negar a pessoa por isso. Não vai ser porque tem uma câmera que olha cada pessoa que vai negar automaticamente. Quando eles evidenciam o turista, eles querem principalmente rastrear esse turista. Essa aqui é uma forma de rastreio. Para vocês terem ideia, eu falei para vocês que o seu rosto está numa database, né? Pegou o rosto e já sabe quem você é. Isso já é passado, tá? Na China, por exemplo. Nas ruas tem postes, onde esses postes, né, tem câmera. Vamos ignorar essa parte da China, porque é muito assunto para pouco vídeo. Toda a sua informação durante aquele estado. Eles sabem quem você é ali, se você pertence àquele lugar ou não, se você tem seus... Não importa se você precisa de um visto ou não. Eles sabem quem entra em qual país. Eu não entendo por que Portuguaiano está falando como se somente agora eles querem controlar quem que está entrando aqui para turistar. Ele acha que antes você vinha aqui ninguém sabia quem entrava? Cara, tá muito estranho isso. Muito estranho. A polícia não precisa parar você para perguntar. Eles já sabem. Eles já vão guiados ali. Já estão rastreando. Olha o quão diferente é isso, né? Mas isso já existe. Se você entra no local, vai lá passar no aeroporto, né, pela imigração, dá seu passaporte. Se você for procurado internacionalmente, se você tiver algum pedido que te proíbe de sair do seu país lá original e tal, eles vão saber disso e você já vai ser escoltado pela polícia. Não vai ser uma nova tecnologia agora que vai fazer diferença sobre. Ao meu ver, isso daí é só para fazer, como que a gente fala, para ter mais rapidez. Essa medida ela é mais para agilizar as filas, porque fila de imigração aqui é uma coisa absurda. E é para a União Europeia inteira, não é só para Portugal, né? Então... Não é novidade não, tá? Não sei se você se assustou, mas acho que em mais de 20 aeroportos do Brasil já tem esse sistema. Tá? Então, se você votou aí e cadastrou a sua impressão, né, digital, você já está nesse sistema aí. Você coloca o dedo ali no leitor, ele já mostra o que você já fez ou não fez, né? É exatamente o negócio de você fazer o cadastro para tirar o passaporte. Eles têm a sua digital, não interessa. Daniel, Portuguaiano, há quantos anos atrás que você tirou seu passaporte? Ou há quanto tempo que você tá assim, tipo, desinformado sobre o mundo? A gente sabe que você não trabalha mais e vive só do YouTube, que você não estuda mais como que tá a vida aqui em Portugal, que você não sabe quanto que tá o ordenado mínimo, o que é essas questões de visto de procurar trabalho, de autorização de residência da CPLP, mas por que o Daniel tá falando desta maneira como se tudo fosse uma novidade, como se as coisas já não ocorressem assim há anos? Eu não tô entendendo. Seus documentos e tal. Então, assim, essa tecnologia por rosto, né, projeto Íris, cara, é bizarro, mano. É um negócio que vai pegar todos os teus dados sem você saber. De novo o projeto Íris. Com isso, porque para você entrar no país, você tem que fornecer os teus dados e deixá-los na database. É só da União Europeia. Na database. Essa database está aqui no quarto conosco, é isso?
Eu vou explicar melhor isso daí. Fica até o final do vídeo ou pula para o final do vídeo nessa marca aqui de tempo que a Isadora explica sobre esse assunto todo. Vai ficar à disposição do Estado, entende? E no final desse tempo que eu parei, ele fala que é para agilizar. Vamos concluir o vídeo e depois eu falo sobre isso. Mais rápida para o viajante. Então é esperado que as filas na passagem pela imigração fluam melhor, com menor tempo Assim, né? É tipo uma desculpa para falar que a gente está mudando a forma de rastrear o turista. Porque assim, mano, a gente vem pra... É uma desculpa, né? A forma de rastrear o turista. Cara, se você veio aqui como turista, pelo menos para Portugal, e você já se cadastrou nas finanças de Portugal, se você já pegou seu NIF, seu NIS, se você já teve que mostrar que entrou em território português pro CEF, porque você veio na União Europeia para outro país ou coisa assim, eles já sabem que você tá aqui, e eu acho que outros países devem ser mais ou menos assim, organizados. E nem só brasileiro, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que entre em Portugal e vá fazer estadia em um hotel, o hotel é obrigado a comunicar ao CEF que você entrou no país, então eles sabem. Isso existe já há muito tempo. Portugaiana, a database ela não é do mal, a database está aqui pro bem. Bora continuar. União Europeia foi começar a vida como turista, tá? A gente vê Portugal, por exemplo, se esforçando em criar vistos, né? Quando um país cria um visto, é uma forma de filtrar melhor quem entra no país deles. Tá? Oh, meu Deus, o português ele acha que o que ele está falando é exclusivamente sobre o nicho de pessoas que vêm para algum país da União Europeia, não legalmente, assim dizendo, com um visto de trabalho, um visto lá de familiar, alguma coisa, que eles vêm como turista para tentar recomeçar a vida aqui do zero, né? E ele está falando como se essa notícia que agora para turistas não vai mais carimbar no passaporte. Ele está falando como se isso fosse focado, fosse afetar exclusivamente as pessoas que estão querendo vir para cá recomeçar a vida, sendo que é para a União Europeia inteira. Não é sobre o pessoal que está vindo para cá virar imigrante e ficar em Portugal, porque aqui é muito fácil você se regularizar, mesmo vindo como turista. Eu não entendo o que ele está querendo falar sobre isso. Isso é teoria da conspiração pura, é síndrome de perseguição. Bora lá. A gente vê que, assim, a mão de obra imigrante é aquela mão de obra que muitas vezes é aquela pessoa que vai pegar aquele trabalho que muitas vezes o nativo não quer pegar. Ele não é porque eu entrar em obra não quero não. Então quem vai suprir essa falta de mão de obra é o imigrante. O que isso tem a ver com turismo? O que isso tem a ver com turismo? O que isso tem a ver sobre, no exemplo dele, Portugal criar visto de procurar trabalho para filtrar pessoas, que ele tá falando como se isso fosse para impedir que a pessoa viesse para cá ser imigrante e recomeçar a vida, mas ele fala que ao mesmo tempo, né, quem faz os trabalhos que o português não quer é tudo imigrante. Tá? Sendo que o visto de procura de trabalho, ele é só para garantir que você não vai ficar na rua aqui. Sim, para você vir, já ter os direitos, já saber que você vai ter um lugar para ficar, saber que você vai ter o dinheiro pronto, porque a quantidade de brasileiro pedindo ajuda de me expulsaram, eu preciso de dinheiro porque deu uma emergência aqui, é só pra eles garantirem que você vai estar bem. Mas bora colocar uma informação aqui. Visto de procurar trabalho é para qualquer pessoa no mundo que queira vir para Portugal, não é só para brasileiro. E agora, em março de 2023, saiu a autorização de residência praticamente automática para cidadãos de países da CPLP. Então, se você quer vir morar em Portugal, recomeçar a sua vida aqui, e você faz parte de Angola, Timor-Leste, Cabo Verde, Brasil, esses países que falam português, você já tem uma facilidade para cá. Você nem vai precisar de passagem de volta, seguro-saúde, essas coisas. E para as pessoas que
que são de países fora da CPLP têm um visto de procurar trabalho para você se organizar e conseguir vir para Portugal, caso você já não venha com trabalho, que aí tem os vistos de nômade digital, de pessoa que trabalha em home office, o trabalhador altamente qualificado, essas coisas todas. Eu não entendi, ele está se entrando em contradição aqui. Olha, você tem dinheiro suficiente para se manter aqui? Esse é, por exemplo, o visto de procura de trabalho aqui em Portugal. Você precisa provar que tem uma quantia de euros no bolso. Filtra bastante a galera que entra aqui no país. E isso está correto. Você acha então, Daniel, pergunta direta, você acha então que é ok a pessoa querer vir para Portugal recomeçar a vida com 500 euros, com 1.000 euros, pessoal com família, com filho pequeno vir para cá com 1.000 euros para 3 pessoas, então? O que esse visto de procurar trabalho quer é: você quer vir para Portugal procurar trabalho? Ok, você tem que ter então alguns meses de salário mínimo português para você ter a garantia que você não achou emprego ou moradia e para bancar a sua comida nesse primeiro mês, você tem um dinheiro. Não achou no segundo mês, você ainda tem um dinheiro. No terceiro mês, a mesma coisa, que é a base do ordenado mínimo aqui de Portugal. Então, o Daniel, que critica tanto aquelas pessoas que falam: venha para Portugal, é tudo muito fácil aqui, você compra iPhone em um dia, compra carro em um dia, sei lá o quê. Ele tem que criticar a si mesmo, porque ele está reclamando do país dar uma opção de você poder vir para cá procurar trabalho aqui. Já legalmente. Legalmente com tudo, você ter direito a acesso à saúde, você poder colocar seus filhos em escola ali com facilidade, já pegar seus documentos, só que você precisa ter um dinheiro mínimo para você se bancar aqui, e exatamente como ele falou no início do vídeo, não precisar ficar passando, não é passando fome, mas passando dificuldades aqui, porque a habitação é difícil, ainda mais se você não conhecer o país, a cidade, não tiver nenhum contato por aqui. Você vai ter uma concorrência absurda com todos os outros imigrantes e próprios portugueses querendo achar um apartamento barato. A questão de concorrência com o português, inclusive, hoje bateram aqui na porta do nosso apartamento perguntando se ele estava para alugar ainda. Meu Deus, eu esqueci disso. Mais cedo, 1h da tarde, a Isadora, ela estava aqui em casa, que ela trabalha home office, né? Aí a pessoa bateu na porta aqui perguntando do apartamento se estava para alugar. 2 meninas universitárias. Porque desde outubro do ano passado, o anúncio desse apartamento aqui do Idealista, a senhoria tirou, mas esqueceram de tirar do outro. Mas essa questão de concorrência com o português é real, porque eles também precisam de um arrendamento fácil. Sim, principalmente estudante de outras cidades do interior que quer vir ficar na cidade grande. Sim. Mas caramba, o que o Daniel tá falando, cara? Ele tá querendo que a pessoa venha pra cá com garantia nenhuma, né? Vem pra cá, pra Portugal, você consegue viver. Você gasta só 80 euros por mês com comida. Como? Você come arroz, pega uma batata doce, divide em 5 pedaços que dura a semana inteira. Cara, não é à toa que as pessoas, outros influencers aí grandes, né, ficavam falando mal dele. Por quê? Enquanto o Daniel tá falando mal de pessoas que eu consegui carro em um mês, eu consegui sei lá o que, eu comprei iPhone, etc. O Daniel tá esbanjando como ele consegue a vida fácil, que você pode viver aqui, que é tudo muito barato, sendo que não é assim não, cara. As coisas não são fáceis aqui. Deixando de lado a entrada como turista, por exemplo, né? Eles podem, por exemplo, estar barrando mais o turismo, né? A entrada como turista, e permitindo mais esse visto, né? Tipo, se você tem a quantidade, você pode entrar, mas como turista, talvez seja um pouco mais complicado. Então, o Daniel, ele tá falando como se essa notícia sobre turistas não terem mais o carimbo no passaporte da União Europeia inteira fosse algo em Portugal feito para você barrar o falso turista que quer imigrar para cá. Cara, ele tá muito numa bolha, ele tá pensando que tudo é perseguição, tudo é contra a pessoa que quer vir pra cá como turista fazer a vida. Você querer vir pra Portugal fazer a vida e então fazer a manifestação de interesse, mas desde o início você já tá se planejando pra isso,
é, de certo modo, fraude. Você está fazendo algo errado. Eu fiz algo errado, mas é porque eu queria uma vida melhor e eu fui arriscar. Foi uma aposta, porque eu e a Isadora poderíamos ter sido barrados na imigração, o pessoal poderia ter percebido que a gente não é turista de verdade, que a gente estava vindo aqui para fazer a vida. Mesmo que tenha toda a situação de você poder fazer a manifestação de interesse e tal. Só que o Daniel é desinformado nas coisas, ele é fora da realidade, porque ele não trabalha mais, ele não precisa ficar vendo notícias, ele só fica de boa lá, fumando umazinha, curtindo a vida, e o pessoal sabe disso tudo dele. Ele tá desinformado. Então, se você quer saber notícias de verdade sobre Portugal, não fica na bolha de só consumir conteúdo dele não, porque é meio complicado isso. Veja o máximo possível de influência, de advogado, sei lá o quê, depois vai filtrando as pessoas que você quer seguir, pesquise por si só. Porque se você ficar de só assistir o Portugaiano, de ficar no papo dele de que todo mundo copia ele, todo mundo só quer dinheiro, ele é o único que traz informação, você vai ficar desinformado. Esse vídeo todo aqui dele, foi quanto tempo de vídeo até agora? Foram 10 minutos, de 14 minutos do vídeo dele. Ele praticamente não falou nada. Falou nada com nada, só falou loucura de Projeto Íris, que eu não achei o que é isso. Falou teoria da conspiração, que esse negócio aí de não ter mais carimbo no passaporte, ter o escaneamento do rosto, é para impedir o imigrante que quer viver aqui. Ele ignora que a maioria das pessoas que estão a fazer turismo na Europa são pessoas que estão a fazer turismo. Isso daí não é para a pessoa que quer vir aqui legalmente e recomeçar a vida, né? Tem ficado mais complicadas aqui na União Europeia para poder entrar, que nem eu falei, visto de procura de trabalho. Você tem que ter no mínimo aí uns 2.400 euros no bolso, né? Quem hoje tem essa quantia aí para poder tentar esse visto de procura de trabalho aqui para Portugal? É um ou outro. É o que já comentou, basicamente. Basicamente, venha para Portugal com 500 euros, com 1.000 euros, fazer sua vida aqui que vai dar tudo certo. Aposte, arrisque nisso, porque o governo quer querer te dar uma facilidade, não tem nenhuma dificuldade, estão facilitando um visto para você vir para cá, poder procurar trabalho. Junta isso com a autorização de residência da CPLP. Nunca esteve tão fácil e direto para você poder recomeçar a sua vida em Portugal legalmente. Antes, você tinha que vir como turista com o risco de você ser barrado na imigração, de um cara lá perceber que você tá mentindo nas coisas, que você tá vindo para morar e o seu sonho é acabar ali, você perdeu o valor que você gastou com hotel, com passagem. Agora tá muito fácil e ele tá falando como se isso fosse, essas novas regulações aí, né? Como se isso fosse algo ruim. Mas não, cara, tá? Eu não entendo qual é essa mania de perseguição dele. Entende? Vai ter que vender talvez a vida toda aí no Brasil para poder se adequar, tendo em vista que o euro tá R$5 alguma coisa. Né? Então, assim, eles também, isso é uma forma de se livrar de potenciais dores de cabeça. Né? Porque tem muito imigrante que realmente vem para colaborar, só que tem alguns imigrantes, né, tem uma porcentagem que acaba dando trabalho para o consulado brasileiro. Então, isso é um assunto delicado, porque é de fato, sim, esses vistos, um jeito do consulado aqui, do pessoal que controla os imigrantes, é só o CEF, né, que lida com isso, né? Sim. Basicamente, de não ter tanta dor de cabeça com brasileiro e outras nacionalidades que vêm pra cá... Pedindo socorro para voltar pro Brasil. Não conseguiram quarto, não se adaptaram, gente dormindo na rua ou em barraca, isso é complicado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, como acabei de falar, nunca esteve tão fácil de você vir para Portugal, mas você tem que vir, você tem que ter consciência e tem que ter responsabilidade que você vindo para cá com pouco dinheiro, a chance das coisas darem errado é alta. Você tem que ter o máximo de dinheiro possível. Então, se você tem o dinheiro para poder já vir com um visto de procurar trabalho e se regularizar, excelente, que você já vai ter os apoios da autorização de residência da CPLP. Você quer vir para cá como turista mesmo e aí fazer esse pedido de manifestação, pedir autorização de residência automática da CPLP e tal, tudo bem, pode fazer também. Eu não entendo por que ele está falando disso daqui como
como se tudo fosse contra os imigrantes. Daniel está muito contra o Estado português, ele acha que está todo mundo contra o imigrante, porque existe um preconceito aqui sim contra o imigrante. Tem português maluco que fala que eles estão vindo aqui roubar emprego e ficar pegando auxílio do Estado. Não é assim não, cara. Se você vier como turista para cá, você não tem direito ao auxílio do Estado para habitação, para comida, não. Tem até algumas ONGs aqui no Porto, uma aqui do lado de casa, que para você se cadastrar nela e receber ajuda de alimentos e tal, você tem que ter cartão cidadão. Tem outras que você, e principalmente em igrejas, onde você só pode ir lá, fala a sua situação, aí você pode comer, pode receber ajuda alimentícia e tal, mas o que o Daniel tá falando é loucura. Desculpa ofender assim, que eu tô ofendendo ele, né, falando que ele tá falando loucura, mas bora ainda continuar. mais o vídeo que ele fez sobre o CEF lá. O vídeo que ele fala do CEF, o vídeo que ele fala que existe uma máfia em Portugal contra os imigrantes, isso daí é uma coisa meio criminosa, que ele pode ser processado pelo Estado, que ele tá fazendo calúnia e difamando o Estado português. É meio complicado. Mas continuar falando sobre isso daqui. A gente que tá divagando aqui. Para o Estado português. Né? Eu venho mostrando para vocês mediante os vídeos, né? Pessoas que, enfim, dependem da ajuda do Estado para comer, dependem da ajuda do Estado para morar, dependem do consulado para poder voltar ao Brasil, porque acreditaram em sonhos aqui, né? O sonho europeu, o sonho português, que vai conseguir tudo fácil, iPhone em um dia e por aí vai. Chega aqui ser... você quer... iPhone em um Não, dia. ele cita isso do sonho europeu, português, que vai conseguir tudo fácil. O que é o canal do Portugaiano? É ele falando como aqui você não precisa de ajuda de ninguém, você consegue se virar, você pode trabalhar ali sem contrato, que vai ter graninha, você não precisa pagar pra ninguém, que você faz amigo, seu amigo vai ser representante fiscal. Você pode ficar meses sem documentação aqui, que você vai conseguir alguém que vai fazer de graça pra você. Ele fala que tudo bem você ficar sem NIF, sem nada. Mas, André, o que a gente mais viu no canal dele é sobre o freganismo, né? Que você consegue achar coisas de graça por aí. Do lixo ao luxo. Isso, lixo ao luxo, eu não lembrava o nome da playlist. E que é muito barato você comer aqui. No último vídeo do custo de vida do Portugaiano, ele soltou que 100 euros ele alimentava ele e a Sara. Ele depois tentou mentir nos comentários falando que não, é somente para uma pessoa só. 80 euros, 100 euros de alimentação por pessoa durante um mês em Portugal é muito difícil. A média de gastos por pessoa aqui, se você cozinhar em casa sempre, vai ser de 130, 140, até uns 160 euros por mês. Eu não sei o que ele fica falando sobre esses daí que estão mentindo sobre o sonho português aqui, iPhone em um dia e tal. Sendo que o canal dele também é sobre o sonho português e a pessoa acha que vai ser tudo muito fácil aqui, sendo que não é assim. E, cara... Eu não sei como comentar isso, porque ele se acha demais. Isso é um pouco de egomaníaco aí. E ele fala coisas como, eu tô mostrando no canal aqui como que é a realidade. Mas ele não vive mais essa realidade desde o final de 2021. Sim, desde outubro de 2021, que ele parou de trabalhar e vive exclusivamente do YouTube. O Portugaiano tá facilmente ganhando seus 2.000 euros por mês aí. Sabe por que ele... Inclusive, ontem, Portugaiano anunciou, comentar aqui pra vocês, que o grupo do Telegram dele vai acabar e que só vai ter o grupo pra quem é membro do canal, pra quem paga. Ele tentou soltar uns caôs aí, falando que são por motivos blá blá, motivos aquilo, mas aí eu fui ver, ele organizou todos os níveis de membros do canal, colocou umas coisinhas ali, emoji, ele tá se organizando para ter uma renda extra. Quem ele tanto criticava, essas pessoas que tinham um grupo VIP para quem pagasse, ele virou isso agora. E a situação é... Portugaiano, no ano passado e até janeiro desse ano, fazia em média de 800 mil a 1 milhão de visualizações no YouTube. Mas em fevereiro, ele fez 366 mil visualizações. Em março, até agora, estamos no final, falta 2 dias para acabar março, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele fez 388 mil visualizações. Ele teve uma queda de mais de 50% nas visualizações do canal dele. E como ele vive exclusivamente do YouTube,
YouTube, dos vídeos, né? Ele precisa fazer algo para ganhar a graninha, para bancar a vida dele e da namorada atual dele, que aparentemente não tá trabalhando, porque ela tá viajando com ele constantemente. Eles vão ficar agora uma semana, até quinta-feira, lá na Ilha da Madeira, e tudo que ele tá falando aqui é um pouco que hipocrisia, porque ele, oficialmente alguém que precisa fazer vídeos para manter o estilo de vida aqui, ele não sabe mais como é a realidade do imigrante, porque ele vive além disso, e ele nem sabe a realidade do português normal, porque o português está nos 10% mais ricos de Portugal, sabia? Se você ganha 2 mil euros por mês, você já está nos 10% quem mais ganha aqui. 2 mil euros bruto, né? Mas é bruto também, que ele tem que pagar imposto. Sim. Ele publicou no Instagram que ele estava pagando imposto de renda lá dele, que era 460 euros. Mas portuguesando... Junta tudo isso, junta que ele criou um grupo VIP lá para membros do canal e ele organizou que vai ter vídeo live stream exclusiva para quem for membro, ele tá insistindo nisso. Ele virou quem ele mais criticava, os influencers que estão aqui pela grana. E como as visualizações estavam acabando, ele tentou mudar o estilo de vídeo, colocando esses react que eu tô fazendo agora. E inclusive, se esse vídeo cair, se eu não puder fazer os meus comentários aqui sobre ele, apesar que eu tô chamando ele de hipócrita e falando que ele tá dizendo loucura, né? Ele vai estar sendo hipócrita também, porque ele tá utilizando vídeos de outros influencers, aquela portuguesa, a menina do brechó, ele tá fazendo react de outras pessoas. Então eu não posso também fazer? Bora ver, né? Se esse vídeo vai continuar aqui online no YouTube ou se vai cair, se ele vai pedir para eu retirar. Mas bora continuar o vídeo aqui. E simplesmente perderam dinheiro e não conseguem mais recuperar. Não tem nem o mínimo para poder comer. Então depende cada vez mais do Estado, né? Então a gente vê que eles têm cada vez mais controlado, filtrado, peneirado ali as pessoas que entram aqui no continente europeu, né? Portuguaiano está falando quase que exclusivamente sobre Portugal, enquanto ele comenta uma notícia que é sobre todos os países da União Europeia, e ele está falando sobre o continente europeu, citando as coisas apenas Portugal. Que estão acontecendo em Portugal. Qual o sentido? Eu não entendi. É para vocês verem que as coisas estão mudando, né? Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei no final de 2019, tá? Para quem não sabe, às 11 horas da noite do dia 31 de janeiro de 2020, quase um mês depois que eu cheguei aqui em Portugal, a Inglaterra, né, o Reino Unido, saiu da União. Não, ele vai falar do Brexit, né? Meu Deus. Deixa eu sentar na cadeira aí pra falar sobre isso. Você quer explicar sobre isso? Então? Eu quero. Tá, a gente... Ficou engraçado essa cara aqui. A gente vai mudar aqui de posição, Isadora vem pra cá, eu vou comentar por fora e bora ver. Oi, Isadora aqui, trocamos de lugar. A gente vai tentar tocar o resto do vídeo dele inteiro, já que falta bem pouquinho. Falta 2 minutos. E essa parte de Brexit, e eu vou também explicar exatamente sobre o que é esse sistema novo para turista entrar na Europa. Mas essa parte do Brexit foi a parte que mais me machucou quando eu assisti esse vídeo. Vamos ver. Europeia, né? Aquela criação do Brexit. E eles simplesmente fecharam as portas para qualquer tipo de imigrante. Só que o Reino... Eu não acredito que ele falou isso. Ele falou que o Brexit é fechar as portas para qualquer tipo de imigrante? Você não pode mais ir para a Inglaterra, então? O Brexit, ele não acabou com a imigração no Reino Unido. Primeiro, é o Reino Unido que faz parte do Brexit, não apenas a Inglaterra. A questão do Brexit, ela foi uma perda para o Reino Unido por causa dos acordos econômicos que o Reino Unido tinha com a União Europeia. O que fez o Reino Unido quebrar a cara com o Brexit foi todas as importações, porque o Reino Unido em si é um conglomerado de países pequenininhos, então eles não produzem muita coisa lá dentro, eles têm que depender de muita importação lá. Então, muita coisa que era importada da Europa ficou extremamente mais complicado deles fazerem importação, e por causa disso acabaram os acordos, e eles tiveram que começar a pagar mais imposto em cima das coisas que eles tinham que importar, e também a
exportação, eles venderem coisa para fora do Reino Unido, ficou mais complicado por causa do Brexit. A questão da imigração não mudou. A questão da imigração manteve, a imigração continua normalmente, não interessa de onde você seja. A única diferença é para cidadãos da União Europeia, porque os cidadãos da União Europeia vão ser tratados como imigrantes de qualquer outro país fora da União Europeia. Você requisitar um visto para imigrar para o Reino Unido vai ser exatamente igual para qualquer outra pessoa. Tanto que no último ano, deixa eu até pegar o meu celular aqui que eu tenho o número exato. 50 mil cidadãos da União Europeia saíram do Reino Unido ano passado, só que nesse mesmo tempo que saíram 50 mil, entraram 331 mil imigrantes do resto do mundo inteiro. Então, isso de o Brexit acabou com a imigração não existe, cara. Nunca teve tanto imigrante entrando no Reino Unido igual agora. E o que você tá falando é turista ou imigrante? Que tem diferença. Imigrante. Então que loucura é essa que o português falou? Eu não sei, eu queria saber. Mas vamos continuar aqui. Não sabia o que estava por vir, né? Eles fechando a porta com o Brexit para qualquer tipo de imigrante, logo depois as pessoas sabiam que tinha um inimigo invisível. Não. Calma aí. O inimigo invisível está aqui no quarto conosco. Eu sou o inimigo invisível. Cadê o inimigo invisível? Eu quero saber. Cara, não! É questão econômica que piorou o Reino Unido. Eu vou ficar aqui no cantinho também. Não imigração. Eu vou ficar aqui no cantinho, vai. É o inimigo invisível. Mas vamos continuar. Inimigo invisível. Não sabia em que momento esse inimigo iria aparecer na vida deles. Né? Sabia que poderia acontecer, sabia que poderia aparecer, mas não sabia quando. Então, muitas pessoas preferiram voltar ao Brasil, voltar aos seus países, né? Tinha muito asiático aqui também. Né? Aqui, Portugal sempre foi muito diversificado, né? Dificilmente... A maioria dos asiáticos que moram em Portugal, até onde eu saiba, são estudantes. Por algum motivo, tem muito coreano estudando em Portugal. Tanto que, quando você vai no Jardim do Morro, é até impressionante a quantidade de asiáticos que tem lá. Mas a maioria é turista ou estudante que está morando aqui. E deixa eu colocar a informação também. Tem muito estudante de arquitetura aqui, porque Portugal tem um histórico, tem literalmente centenas de anos de arquitetura que foi preservada, que não foi destruída por guerras ou que foi feita gentrificação. Principalmente Porto, porque Porto nunca foi invadida. Tanto que a cidade invicta. Invicta, né? Mas também quando você vê o turista asiático que está aqui no Porto, por quê? Porto foi visto e eleito em várias revistas e jornais em 2021, 2022 e em 2023 também como um dos melhores lugares para você visitar na Europa. Na Europa, o aeroporto do Porto foi eleito o melhor aeroporto da Europa. Teve várias coisas. Então, o povo vê essas notícias e fala: a cidade é bonita, Portugal é um lugar barato para visitar comparado com quanto eu recebo aqui em outro país, então eu vou para lá conhecer. Lá no Porto eu via um português, né? Eu via muito asiático, eu via muito indiano, eu via muito brasileiro, mas dificilmente eu via português, né? Assim, Não. Português não tá mentindo. O que mais tem aqui literalmente é português. Se você vai no centro, na Baixa do Porto, lá perto da Ponte Luís I, se você tá naquela parte turística, você obviamente vai ver muito estrangeiro. Mas sim, Porto tem português pra caramba e o português não tá falando isso porque ele vivia no local turístico. Sim, ele vivia no centro. É porque a questão do português, ele morava do lado da Praça da República, que é pertinho da Trindade, e pelo menos da rotina de vida dele depois de outubro de 2021, que parecia que todo dia ele estava no Jardim do Morro. Então ele fazia esse caminho a pé da Praça da República até o Jardim do Morro a pé, onde só tem turista. Tipo, essa frase só faz sentido com esse cotidiano que ele tinha, porque se você for no Jardim do Morro, você vai ver que realmente tem muito asiático, etc. Mas é porque é turista. O português mesmo não tá nesse centro de turista absurdo que é aquele centro ali. A gente mesmo já tá meio que de saco cheio desse centro do Porto, porque é tão complicado de andar, é tão caro e... É tanta gente na rua atrapalhando. Sim.
E as calçadas extremamente estreitas. É um saco andar no centro. Mas vamos lá, continuando. Tá acabando já. Mesclado, principalmente as festas culturais que rolavam aqui em Portugal. Cara, era muito mesclado, era muito bonito de se ver, entende? Só que com a pandemia ficou tudo muito vazio. A galera voltou para as suas casas, para casa dos seus pais, para poder, quem sabe, viver talvez o último momento ao lado deles. Então, assim, a gente vê que a Inglaterra se fechou tanto que não teve mais imigrantes e perdeu, né? Então ela colhe esses frutos até hoje. Tá, eu quero falar isso. O que tem a ver a época de pandemia, as pessoas terem voltado para suas casas? O que esse período de tempo tem a ver com hoje em dia, estamos em 2023 e até em 2022, que tudo ficou aberto de novo, voltou todos os turistas, a taxa de imigrantes vindo para cá, principalmente brasileiros, tá absurda, voltou tudo ao normal como era. O que isso tem a ver com o que ele tá falando? O que esse negócio do Brexit tem a ver agora com imigração para Portugal? Eu não entendi. Só que a gente está vendo que a União Europeia ela não está se fechando tanto assim. Ela simplesmente não chegou e colocou uma barreira, ó, acabou. Né? Não é tipo aquele muro dos Estados Unidos lá. Não, aqui ainda é possível entrar, só que com os mais diversos filtros, né? Se você se enquadrar. Aqui nesse vídeo, Portugaiando tá tratando o turismo como se fosse a mesma coisa que imigração, por algum motivo, sendo que só de turista na Europa entra mais de 700 milhões de pessoas por ano. Tipo, não tem como 700 milhões de pessoas imigrarem para a Europa do nada por ano. Não faz sentido o que ele tá falando. Só que com os mais diversos filtros, né? Se você se enquadrar em um tipo de filtro, aliás, de visto, né, você consegue adentrar aqui a Europa, né? Então, uma notícia importante que eu trago para vocês é uma forma da gente pensar, né, a respeito do que a gente recebe. Eu acho que é além de você querer melhorar o fluxo ali da fila. Acho que não melhora o fluxo colocando, ao invés de um processo 2, né, você dobra o tempo de espera. Uma mudança nas ruas do estado para controlar melhor as pessoas que entram e ficam, principalmente, tá? Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Que entram e ficam? O turismo não é pessoa que entra e fica, o turismo é pessoa que entra e vai embora. Não faz sentido. Isadora tá ficando com frustração porque Portugaiando, ele acha que tudo é sobre imigração, que todo turista é um imigrante, e ele acha que Portugal, tudo que acontece na União Europeia é por causa das coisas que acontecem em Portugal, por exemplo. Ele ignora que imigração na Alemanha é completamente diferente da imigração aqui em Portugal. Não né? é porque em Portugal você pode entrar como turista e se regularizar que nos outros países da União Europeia é assim também. Não é assim. Eu acho que Portugal é o único, pelo menos para brasileiro, que tem tanta facilidade assim de se regularizar. Tem até o Estatuto de Igualdade exclusivo para brasileiros. Sim. E essa questão dele é meio complicada porque é tanta desinformação e uma mania de perseguição. Ele acha que visto é a mesma coisa de filtro. Ele não entende como que funciona a burocracia de um país também. E, cara, Cadê o CEF? Por mim, podia ser tudo mais facilitado, o mundo globalizado mesmo, você se organizar e viver em tal lugar. Mas como não é assim que funciona, eu não entendo os argumentos dele. Incompreensível. Então, já que não foi muito bem explicado, pelo menos no meu ponto de vista, essa notícia do parar de ter carimbo no passaporte, eu vou explicar aqui pra vocês o que exatamente vai ser isso. Tô com a colinha aqui no celular só pra eu ter 100%, não falar besteira. Isso é excelente. Não interessa esse negócio de ter que decorar texto, você tem que ter fatos. Então vai. Então, vou ler aqui no celular. O nome desse sistema que vai controlar o turismo dentro da União Europeia se chama Entry-Exit System, ou EES, é o Sistema de Entrada e Saída. De onde ele tirou esse negócio de projeto Íris? Projeto Íris. O único projeto Íris que eu achei, igual eu falei, é o do Reino Unido de proteger e restaurar a natureza com jovens. Não existe projeto Íris. É o Sistema de Entrada e Saída, Entry-Exit System. Ele vai ser utilizado por pessoas que não são cidadãos da União Europeia, ou seja, qualquer pessoa que vier turismo, né? E que são de países que não precisam do visto para entrar aqui, tipo o Brasil.
A maioria dos países eu acho que não precisa visto para entrar na União Europeia. Os dados coletados vão ser as informações que já tem no seu passaporte. Não vão pegar se você está devendo no Serasa, essas coisas. É só os dados, né, que vai fazer. É só os dados que já tem no seu passaporte. A biometria vai ser suas digitais e o rosto exatamente igual você tira para o passaporte, que tem que pegar suas digitais e o seu rosto. Quanto tempo que você vai ficar na sua viagem e com esses dados, a database que ele vai criar é só para manter o registro de quantas vezes você entrou e saiu e se você ficou no limite máximo de 90 ou 180 dias, dependendo do lugar que você vai aqui dentro. Não é para ficar te perseguindo na rua, as câmeras te vigiando e olha lá, pessoa roubou chocolate na Americanas em 2005. Mas ok. Ele vai funcionar só com os passaportes que já tem o chip com as suas informações digitalizadas. Creio que o do Brasil já tem isso já há alguns anos, então se você tirou recentemente já vai estar ok. E quando você chegar na imigração dentro da União Europeia, o que você vai precisar fazer para fazer esse sistema novo que não vai ser mais carimbo? Então, como é que vai funcionar? Quando você chegar na imigração, você vai num totem de autoatendimento, você vai escanear seu passaporte, vai botar o seu dedo, vai tirar uma foto e ele vai começar a registrar o seu período de turismo dentro da União Europeia. Depois disso, do autoatendimento, você vai na fila da imigração normal, onde uma pessoa vai te atender e lá o agente da imigração vai perguntar quanto tempo, para onde é sua viagem, quanto dinheiro você está levando e com esses dados de quanto tempo você já passou de turismo, etc., ele vai aprovar ou não a sua entrada. Bem simples. Então esse banco de dados vai ser só para armazenar a sua entrada, seus dados, para o agente da imigração tomar a decisão mais rapidamente para a fila poder fluir mais rápido. Não é perseguição. E o EES, que é esse sistema novo, está sendo desenvolvido em paralelo com o ETIAS. Lembrando que o ETIAS é autorização prévia de turismo, que vai começar também, acho que em 2024, que é só você falar que tem a intenção de entrar como turista, pagar uma taxa de 7 euros e pronto, é digital. Não é um visto, então, o ETIAS, como as pessoas acham? Tecnicamente é um visto, mas é só mais um aviso de que você está indo. Americano vai precisar fazer o ETIAS? Então tá justo. Se americano precisa fazer, então eu aprovo. E é basicamente isso, não tem muito drama, não tem muito... eles querem roubar seus dados. Não, é bem simples. Portuguaiano está soltando que existe um filtro global da União Europeia focado em Portugal para impedir o turista de vir para cá recomeçar a vida com 1.000 euros porque ele não tem 2.700 euros para vir com visto de procurar trabalho. É isso o resumo da loucura que ele está falando. E é isso. Então a situação com o Portuguaiano é que ele está soltando desinformação, está com um viés de teorias da conspiração, ele se sente perseguido, ele fala que existe máfia em Portugal do governo e de influências que querem sequestrar ele ou sei lá o que. É algo tão complicado e a gente precisava reagir a esse vídeo dele porque foram tantos minutos falando nada com nada sobre uma notícia que... Cara, pra que tanta preocupação e alarme e ele achando que isso vai focar no imigrante que tá vindo pra cá como turista para tentar recomeçar a vida? E Portugal deu oportunidades para ficar mais fácil, seja com a autorização de residência da CPLP, que vai abranger todo mundo dos vários países que falam português, estão tentando regularizar todo mundo que fez manifestação de interesse entre 2021, 2022, 2023. Aí essas calúnias e difamações contra o CEF, contra os centros de saúde e tal, os que ele fala, eu acho meio erradas e pouco a pouco as pessoas estão percebendo o que ele fala, como que tá errado, né? Não é à toa que as visualizações caíram tanto nos últimos meses. Dos vídeos fazendo react, dos outros vídeos em dezembro que ele fazia comentando notícias,
aquilo foi um conteúdo tão baixo, Tá ruim. ficando mais difícil de assistir com o tempo. E é somente isso, mas o foco daqui é reagir e comentar. Se o Portuguaiano se sentiu ofendido sobre isso, eu peço desculpa, mas eu não tenho nenhum interesse em tirar esse vídeo do ar. Se esse vídeo cair, é porque ele vai estar sendo hipócrita, já que ele quis comentar sobre outros influenciadores por aí, e eu achei que eu tenho esse direito também. Se vocês acham que eu tô copiando o estilo de vídeo dele, ou sei lá o que, não é, eu só tô reagindo, cara. Meu objetivo no canal aqui é mostrar a vida. Tem vários vídeos bacanas da gente visitando o Fashion Outlet do Porto, a gente saindo por aí, conhecendo a cidade. Então, se você não gostou de mim, não gostou desse conteúdo, eu sinceramente peço que você deixe um comentário falando por que você não gostou, ou só me manda no privado mesmo para eu ler isso daí. E é isso. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Ficou imenso esse conteúdo reagindo a ele, mas a gente precisava falar sobre o Portugaiando. Eu sinceramente fico triste com isso que aconteceu com o Portugaiando, né? Ele parecia ser uma pessoa tão sensata e bacana, mas virou apenas mais um outro influenciador que tem grupo VIP para quem paga. Eu gosto de comentar isso porque ele virou a Mila Britoque praticamente, né? Que ele tanto criticava. Parei. Muito obrigado. Tchau.